Caiu, Luiz. Oi, Luiz. Voltei aqui. Eu acho que o Insta tá com problema. Deve ter caído a nossa live. Voltei ao vivo aqui. Deixa eu mandar uma mensagem pra ele. Voltei. Luiz, eu acho que foi um Insta. Do nada eu fiquei sozinha. Peraí, vou chamar você de novo. Para dar o Luiz, eu acho que é porque muita gente fazendo live, aí tá acontecendo isso mesmo, cai a conexão, fica um só. É um Insta. Esse dia eu tava assistindo uma live e aconteceu a mesma coisa que aconteceu conosco. Tá me Ó, ouvindo? tô te ouvindo, que doideira. Mas então, voltando ao medo, você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Voltando à questão do medo, essa questão do medo, por exemplo, de paralisar, por exemplo, um dos medos que eu mais vejo as pessoas não fazerem coisas na vida é o medo da crítica. É o Hum, medo de ser criticado, é o medo do que os outros vão pensar de mim, o que as pessoas vão achar. E esse é o medo assim mais assustador. Elisângela, o que você acha desse medo? Você já sentiu medo ou já se bloqueou por algum motivo? Rosa, a turma que está aí, vocês já tiveram algum medo que bloqueou e deixou de ter uma oportunidade na vida por causa do medo do que os outros vão pensar, de alguma coisa assim? Responde aí para nós. esse é um dos piores medos, né, Luiz? Gente, eu me desbloqueei de muita coisa, porque eu também já tive esse medo, viu? É um medo mais doido que existe porque você tem uma coisa nessa vida que nunca Ó, vai então chegou mudar. já muito. Exatamente. É que nunca, não importa o caminho que você tome, não importa o que você faça, não importa qual o que você acha que é melhor para você agir, sempre, sempre vão te criticar. E por que que isso acontece? Porque a pessoa que está te criticando, ela tem um molde dela do que é real, do que é correto e do que é melhor. Ó, a Então, Rosa quando ela escreveu aqui. critica você, ela critica em cima do que ela tem na vida dela. Então, é impossível você agradar todo mundo. Luiz, a Rosa escreveu assim: sim, sinto medo algumas vezes na hora de passar proposta a algum vendedor. Falo da negociação de vendas. Show. E na maioria das vezes, a chance de vender é sempre igual, né? Por exemplo, é 50% de chance de vender e 50% da pessoa dizer não. Mas tem uma frase que eu aprendi com um mentor meu, maravilhoso, que ele fala o seguinte: deixa o cliente falar não. Deixa que o cliente diga não, sabe? Faz só a sua parte, que é oferecer. A gente tem uma crença de que vender não é bom, vender não é uma coisa boa. Então, troca, uma forma legal é trocar vender por oferecer um produto que vai agregar na vida dele. A gente ganha dinheiro agregando na vida dos outros, resolvendo o problema dos outros. Então, quando você resolve o problema do outro, ou oferece uma solução para ele, ou algo que vai beneficiar, ou dar prazer, ou algo que ele queira, você está beneficiando ele. Você não está vendendo. E ele diz se ele quer ou não. Sempre, em todas as situações, alguém vai te criticar. Então, se você está postando, por exemplo, vídeos e conteúdo na internet, alguém vai achar que não é legal, ou que não faz sentido, ou que não é bacana, ou que você não devia fazer isso. E um monte de gente vai fazer também. E uma das leis universais que existe no mundo que é a lei do ritmo, né? Sempre que tem uma onda, né? Sempre que tem um lado que é ruim ou de crítica, sempre vai ter um lado equivalente e equilibrado do outro, que gosta de você e que vai te adorar. Ou seja, então agradeça pelas críticas, curta o caminho, curta a crítica, porque sempre vai ter alguém que vai gostar e que vai agradar daquilo que você está vendendo, daquilo que você está querendo, entende? E não queira que todo mundo queira o seu produto, não queira que todo mundo te aceite,
porque isso é ilusório e faz a gente sofrer desnecessariamente. Não existe isso. Nem Jesus agradou todo mundo, muito menos a gente, que ainda está nesse desenvolvimento mental e emocional e moral e etc. Imagina. Ô, Luiz, eu vendo você falar sobre crítica, eu tive uma aula antes de ontem sobre inteligência emocional e fala bem isso sobre a crítica. A maioria das pessoas pegam a crítica e se fecha, porque tem medo Ah, de mais críticas que vão chegar. Então, de vez ela canalizar aquela crítica ou aquela fala, seja ela boa ou ruim, referente a você, você se fecha e você não se abre, você não põe para fora todo o ouro que está aí dentro de você. E a crítica, ela teria que ser uma alavancagem para você sair. Pelo contrário, aí que você tem que fazer mais, 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 porque a pessoa que critica, às vezes, ela também está fechada em copa, só que ela vendo você fazer, se você for olhar, ela não faz nem um terço do que você faz. E aí eu lembro que na aula, foi antes de ontem essa aula, se eu não me engano, fala sobre isso, que quando você receber uma crítica ou alguém falar, é bom alguém te criticar, é bom alguém falar de você, porque é sinal que você está fazendo alguma coisa e está chamando atenção. Então o caminho é. é esse. O que As você pessoas acha só disso? Você criticam acha que isso quem está procede? fazendo alguma coisa, né? Não tem como criticar alguém que não está fazendo nada, está trancado dentro de casa. Então as pessoas só criticam aquelas pessoas que estão em evidência. O medo da crítica ocorre porque nós temos algumas necessidades básicas na vida, que são, uma delas é amor e conexão. A gente quer se conectar com as pessoas e a outra é significado e importância. A gente quer significar alguma coisa para as pessoas e quer ter importância para os outros, quer ser importante. Quando você recebe uma crítica, essa necessidade é abalada. Lembra que necessidade é aquilo que você não consegue viver sem. Sim. Então, conexão e amor e significado e importância são duas necessidades básicas que a gente tem tem que ser cumprida, sabe? Tem que ser feita. Quando isso começa a ocorrer, a gente se sente mal e corre para estagnação, ou seja, eu não vou fazer nada porque assim eu não sou criticado. Mas é uma falsa conexão e um falso significado. Porque se você não está fazendo nada, você nem sabe se estão gostando ou se não estão. Não é? Sim. Agora, uma coisa que eu aprendi, que eu levo para a minha vida inteira, que é o seguinte: nunca aceite crítica de alguém que não está onde você quer ir ou simplesmente alguém que você nem perguntou. Na Pois maioria é. das vezes, as pessoas que criticam é alguém que você não pediu a A informação, você opinião. não pediu a opinião. Ou Uhum. seja, a pessoa está criticando, às vezes, pelo simples fato de você estar fazendo e ela não, e ela tem raiva de você por causa disso. Na verdade, ela tem raiva Dela. dela. Quando Pedro fala de Paulo, Pedro fala mais de Pedro do que de Paulo. Então, quando eu falo de você, quando eu critico você, eu estou criticando você por quê? Porque eu não consegui fazer, eu queria estar fazendo o que você está fazendo, entende? Então, só peça conselho ou opinião de alguém que já está lá onde você quer ir e só aceite opinião e conselho de quem já chegou, ou se você perguntou. Se você não perguntou, ignora, literalmente, e foca nas pessoas que estão gostando. Porque você não faz as coisas para agradar as outras pessoas. Aí fala assim, Sim. não, eu faço para mim, eu não me preocupo com o que os outros acham. Mentira! A Tira. gente, a gente necessita disso. A gente Verdade. necessita das pessoas. Então, tudo que a gente faz é sempre vinculado a outras pessoas. É impossível. Então, foca naquelas pessoas que a gente quer agradar. Foca nas pessoas que você quer agradar. Ah, eu estou fazendo isso porque eu quero ajudar as pessoas. Então foca nas que está ajudando. Nas que não está ajudando, ok. Ele vai ter algum outro mentor que vai ajudar uma outra pessoa, entende? E você para de se preocupar com o que o outro acha. Fico contente de ouvir o que vocês estão falando, pois nos motiva a melhorar cada dia mais e enriquece a nossa mentalidade da melhor forma. Obrigado, Elisângela. Que bom. Essa é a minha missão de vida, meu intuito nessa terra, de ajudar as pessoas, assim como eu fui ajudado por vários mentores, vários livros, várias pessoas
que dividiram informações tão grandiosas e tão poderosas, né, e tão transformadoras na minha vida, que mudou literalmente da água para o Né, vinho. Luiz? Muda tudo, né? Porque você começa primeiro a fazer a reforma em você, e aí quando você começa a reformar em você, tirar aquele entulho todo e começa a se tornar um Luiz novo, uma pessoa nova, porque a gente tem o tempo todo tem que estar se limpando, né? Se moldando. E para a gente Se ajudar alguém, recriando. nós somos a pessoa que em algum momento alguém nos ajudou. É igual esses dias eu recebi eu até postei no Story. Alguém falou assim, Paula, você é terapeuta, terapeuta holístico que você gosta? Eu falei, sim, porque em algum momento da minha vida eu fui procurar ajuda num terapeuta holístico. Em algum momento ele me ajudou. Então hoje chegou a minha vez de ajudar. E ao mesmo tempo eu estou reconstruindo minha vida, minhas ideias, minhas crenças, me limpando. E é muito bom, porque você acaba ajudando o outro que está no estágio que você estava antes, Exatamente. A única pessoa né? que a gente consegue ajudar é a gente mesmo, né? O Exatamente. outro, ele vai se ajudar, ele vai evoluir através da informação que você deu e tal, mas a gente ajudar mesmo, a única pessoa que a gente consegue ajudar é a gente mesmo. Tem até uma É, frase que fala, né? Eu posso obrigar o cavalo a ir até o rio, mas eu não posso obrigá-lo a beber água, verdade. né? Não tem como enfiar a informação e fazer você fazer aquilo que precisa ser feito. As pessoas até me perguntam, poxa, mas como é que funciona lá? Você lida com emagrecimento e você tem tantos amigos íntimos e familiares, minha família inteira é acima do peso. Como é que pode Aham. isso, né? É aquela expressão santo de casa não faz milagre, né? Eu não gosto Sim, muito dessas frases, assim, não, mas é literalmente isso. Cada um tem o seu momento de vida, o seu momento de evolução. Você não consegue obrigá-lo a mudar, até porque na cabeça dele ele está com outro pensamento, com uma outra, é, um outro foco, e às vezes emagrecer, por exemplo, não é o foco dele nesse momento. Às vezes ele quer sim, ganhar dinheiro, ele está focado naquilo e acha, com um pensamento de escassez, que ele só pode ter, só pode focar numa coisa. Durante muito tempo, eu acho que quem tem 40 anos aqui para cima, também viveu isso muito, de que se você era bonito, por exemplo, você era burro. Se você focasse na espiritualidade, automaticamente você ia ser pobre. Até porque quem é rico não vai para o céu, né? Essas sim, crenças que vão colocando na nossa cabeça. Se você trabalha muito, é impossível ter um bom relacionamento. Sabe? E são coisas, são mentiras, são crenças que colocaram na nossa cabeça de que a gente pode ter uma vida abundante, uma vida que eu chamo de vida espetacular, que é uma vida equilibrada, é uma vida equilibrada nas 4 áreas bases, né, da nossa vida, que é a sim. espiritualidade, ter uma boa espiritualidade, ter uma boa saúde, ter um corpo espetacular, bons relacionamentos e uma área profissional fantástica. Ou seja, trabalhar com aquilo que você ama, com a sua missão de vida, e não com aquilo que dá dinheiro ou com aquilo que deu. Arrumei um emprego, né? Ou seja, o emprego que me arrumou, que me pegou ali, ao invés de você fazer aquilo que você nasceu para fazer. Luiz, pegando um pouco o gancho aí da tua frase, quando eu queria ganhar dinheiro, porque eu queria pagar as contas, eu não era feliz. Hoje, que eu quero ajudar as pessoas e auto me ajudar, é automático. Quando você corre atrás do dinheiro, o dinheiro corre de você, porque a tua função é só isso, não é uma função recíproca de você acrescentar na vida de alguém algo. Então, assim, quando eu descobri que eu peguei, que eu falei, não, peraí, primeiro eu vou me moldar, primeiro eu vou me limpar, vou me curar, porque eu não consigo curar o outro se eu tô ferida. E foi aonde eu comecei. E é tão libertador isso, que quando você começa a perceber o que você gosta, o que você. Eu sempre amei muito fazer frases, diversas coisas também, banner. Eu sempre fazia isso e postava no meu Facebook. E eu ficava Uhum. maravilhada quando eu postava uma coisa fantástica, que eu achava, nossa, nossa, olha que legal isso que eu fiz. Só que é algo que eu amo, é algo que me enche os olhos. E hoje eu faço o que eu gosto, não é nem pelo dinheiro, é pelo amor. E automaticamente o dinheiro vem.
Porque hoje eu estou criando algo que eu queria criar há muito tempo, mas por que eu não criava? Porque eu estava atrás do dinheiro. O É dinheiro ele é até uma meio consequência, estranho, né? né? O dinheiro é sempre uma consequência, ele não é o foco. Se você foca no dinheiro, acaba não fluindo, porque o dinheiro em si ele não tem função a não ser de troca. O Sim, dinheiro serve como uma moeda de troca, literalmente. Então, como é que você ganha dinheiro? Ajudando o outro, resolvendo o problema do outro. Né? Então, se você resolve o problema do outro, o outro te paga por isso. Tem sempre, toda ação gera uma reação. Então, se você faz alguma coisa pelo outro, o outro vai fazer alguma coisa por você. E não necessariamente, às vezes, pode acontecer do outro ter que fazer por você, sim. né? Mas acaba você recebendo de alguma forma do universo. Então, quando você foca em dinheiro, você não está focando em resolver o problema do outro, você não está focando em ajudar o outro. E aí Sim. você nunca vai ganhar dinheiro, porque você está sempre focando em si mesmo apenas, e não em ajudar o próximo, né? Quando você ajuda o próximo, tudo flui, tudo fica mais gostoso. Boa noite, Sônia, lindona, seja bem-vinda, minha parceira de negócio. Ô, Luiz, Marilac, boa noite, querida. Um, dois, Luiz, três, quatro. e é impressionante que quando eu descobri isso, eu acordo mais feliz, vou dormir. Gente, é algo. Não tem, você sabe disso. Eu levanto, vejo a hora de sentar no computador, fazer minhas coisas, falar com os clientes, e é algo gostoso, prazeroso, e eu nem um momento eu penso no dinheiro em si, eu penso como eu posso fazer para ajudar o outro. É Quando até você faz difícil. isso, você fica doida para viver, né? Você fica doida Eu não estou para preocupada. acordar e Ó, viver. se fosse uns tempos atrás, porque a Paulinha, quem está aqui me conhece, pôde conviver comigo, sabe, eu tenho um gênio muito forte, né? Eu sou muito estressada, não mais hoje. Mas por quê? Porque eu era prisioneira da minha mente. Hoje eu libertei a minha mente, então hoje eu sou livre. Então, a partir do momento que eu sou livre, eu não ligo, não é que eu não ligo para os meus medos, eu enfrento e pergunto por que eu estou sentindo isso. Eu acabei me policiando um pouco mais, e assim, a preocupação, a pré-ocupação, eu tiro a pré e só estou me ocupando. Então, assim, eu não estou me preocupando com o dia de amanhã, mas eu estou ocupando com agora, e isso é sensacional. E às vezes eu fico falando assim, gente, eu estudei, li muitas coisas e eu só pude tomar conta do que está acontecendo na minha vida hoje, das coisas que estão fluindo na minha vida hoje, quando eu parei de ler e comecei a praticar. Eu parei de pegar informação e guardar. Então, é igual o passarinho que engole a semente? Não, eu estou soltando a semente, eu estou plantando. E é algo tão bom, porque até no meu jeito de falar, não sei se dá para vocês sentir, é algo que eu mudei. Então, assim, a Paulinha que poderia em um momento estar deprimida por isso ou por aquilo, não tá mais. A Paulinha se libertou. Então, a Paulinha, quando tá sentindo qualquer coisa, ela pergunta por que eu tô sentindo isso. E automaticamente a resposta vem e ali eu quito aquela suposta dívida mental que eu mesmo criei. É muito bom, gente. Com Sensacional. certeza, Paulo. É fantástico esse tipo de pensamento, porque quando você se pergunta, é aquela situação, você sai, você se desconecta, para de se identificar com a sua mente, né? E se desconecta dela, olhando para a sua mente, comandando ela. Por que você está pensando nisso automaticamente se eu não quero? Porque eu não quero ter medo, eu não quero ter isso. Então você começa a raciocinar, que é o que a maioria das pessoas, infelizmente, não fazem. Elas estão sempre no automático, elas estão reagindo ao que lhes acontece, ao invés de parar e usar a ferramenta da razão, que faz com que você se desconecte do ego, que desconecte da sua mente, que não é você, que criou uma personalidade, que criou uma identidade ali, fazendo com que você tenha essas emoções seguidas, né, Sim. sem controle algum. Você Ô, falou uma Luiz, e coisa a resposta sobre... vem, né? Sem dúvida. Se Sabe por que você eu tô te falando perguntar, ela isso? sempre vem. Esses dias eu até comentei com uma pessoa que está aqui na live, a gente trabalha juntas, e eu estava falando assim, você lembra daquele fechamento magnífico que a gente fez, uma parceria muito grandiosa,
Não posso falar o nome da empresa, né? Porque tem toda uma ética para isso. E a gente fechou uma parceria muito grande com essa empresa, tivemos carta branca. E aí eu falei, você lembra disso? E eu tava pensando como eu ia agir naquela situação e eu falei, deixa isso aí na hora certa, vai acontecer, tá tudo ok. Agora, por causa dessa. Ai, meu fone caiu. Por causa dessa pandemia, tá tudo parado. E passou. E aí a pessoa veio, me ligou, conversando comigo e tal, desliguei o telefone. Do nada, Luiz, do nada. Eu nem lembrava mais. Aí falou assim: você sabe por que, que não foi tempo ainda? O tempo é agora. Falei, uau! Eu lembro que era 11 e pouco da noite. Eu falei assim, santo Deus, o que é isso que acabou de dar aqui na minha cabeça? E era uma alegria tão grande que eu queria ligar para a pessoa para falar, gente, eu tive um insight assim maravilhoso. E detalhe, um insight assim que foi estupendo, Luiz. Aí eu te pergunto, Paulinha teria? Não, Paulinha não teria essa ideia, porque a Paulinha nem estava lembrando disso. E do nada, é como fosse. Como que eu posso explicar, gente? Você vai entender o que eu vou falar. É como alguém chegasse e falava assim, ó, faz isso. Com algo que você nem lembrava. Tá. A Paulinha não, mas o seu eu verdadeiro, o seu eu superior, sim. Ele saberia a hora certa, ele saberia o momento certo, indicar esse certo. Você falou um negócio agora há pouco muito legal sobre a questão de se ocupar. Às vezes você estava se ocupando o dia inteiro e de repente você percebia que acabava não fazendo muita coisa, né? Existe uma diferença muito grande entre se ocupar e produzir. No meu celular ele sempre desperta de 3 em 3 horas perguntando para mim mesmo, você está se ocupando ou está produzindo? Você está o dia inteiro olhando Facebook, Instagram, fazendo um monte de coisa. Já viu aquela sensação que você chega de noite, de repente você olha no relógio e fala, caramba, 9 horas e eu não fiz nada. Você passou o dia inteiro fazendo um monte de coisa, ou seja, você passou o dia inteiro se ocupando, mas não produziu nada. Na maioria das vezes isso acontece pela falta de clareza. O que você tem que fazer? Então, todos os dias à noite, por exemplo, eu pego a minha agenda e defino qual vai ser as 5 principais coisas que eu tenho que fazer no outro dia. Então, eu já acordo sabendo o que eu tenho que fazer e simplesmente vou lá e faço. Então, naquele momento, eu produzo foco total e acabo produzindo, ao invés de ficar... Porque se a gente não colocar uma ordem na nossa mente, ela não para. Ela não tem um processo, um momento onde ela fala assim, não, agora chega, vou descansar e vou pensar em alguma coisa útil. Não tem isso. Ela fica o tempo todo em movimento, o tempo todo pensando ali em movimentos cerebrais, né? E a gente acaba sendo levado por eles ao invés de raciocinar, ao invés de pensar, ao invés de olhar e ver o que está acontecendo, o que eu tenho que fazer, onde eu quero chegar, qual é a minha missão de vida. Tá pedindo para o pessoal compartilhar a live. E manda, clica nos coraçõezinhos aí também, pra gente poder... O Instagram saber, adora coraçõezinhos. O pessoal saber, o Instagram acaba mandando para mais pessoas isso. É verdade. E essa falta de foco, de clareza, de saber onde você está indo, o que você quer, é que faz com que a gente acabe se ocupando o dia inteiro. Porque você não sabe o que tem que ser feito. Você até tem uma noção, tem que fazer. Mas se você não coloca foco no que você precisa fazer no dia inteiro, todos os dias, hoje principalmente, antigamente nem tanto, mas hoje principalmente, informação é que não falta. Então você é bombardeado 24 horas por informação de todos os lados. Das pessoas com quem você convive, do seu Instagram, do seu Facebook, do seu WhatsApp, são aquelas coisinhas idiotas que não vão te levar a nada, mas você fica ali olhando, abrindo vídeo, lotando o celular, né? E acaba não fazendo aquilo que você queria. E aí você entra no papel da vítima, do sabe o que é? É porque não dá tempo, porque lá em casa ninguém me ajuda, é porque não sei o quê, e acaba não conseguindo fazer aquilo que desejava. Quando eu falo preocupação, é porque antigamente eu não produzia, porque eu ficava preocupada com muitas coisas que eu tinha para fazer e aí não fazia nada, não produzia nada. Hoje eu tento, a minha ocupação é em cima daquilo que você falou. Eu tenho uma agenda, eu acho que eu já comentei isso na live passada, então eu coloco no máximo ali 5 desafios diários.
Então, assim, as minhas postagens, por exemplo, no Instagram, eu estou programando, então eu estou ganhando tempo. Então, no tempo que eu teria para... eu faço, por exemplo, hoje, um exemplo. Hoje eu vou fazer 10 publicações para o Insta, mas eu não vou publicar as 10. Eu vou programar essas publicações para 2 dias. Então, em 2 dias, eu não tenho mais publicação no Insta para fazer, mas eu vou gravar vídeo. Hoje, por exemplo, eu estava editando vídeo de gravação pro terapeutiano. Então, ou seja, eu já estou conseguindo me produzir, ter mais produção, e aquilo que eu teria que fazer, ficar, vamos dizer assim, procrastinando, fiz tudo de uma... E comecei a programar e fui fazendo outras coisas. Então, eu tenho 5 desafios diários. E eu preciso cumprir os 5 desafios. Mas o meu não é no celular, o meu é na agenda mesmo, que eu vou dormir, eu já anoto o que tem que fazer no outro dia. Porque perfeito. senão A gente tem que criar passa. aquilo que for melhor para cada um, né? Tem gente que gosta mais de digital, eu gosto muito de anotar na mão. Eu anoto muita coisa, tem tudo em folha, eu faço mapa mental. Entendeu? Para mim, eu funciono muito com a mão, porque quando você usa a mão para desenhar, é como se você estivesse desenhando no seu cérebro também. Então você aprende muito melhor, como se você estivesse ensinando para si mesmo. Então a coisa flui muito mais do que digitando só, fazendo assim com o dedo, ou quando você escreve, é muito melhor. Tem alguma outra pergunta aí sobre medo? Então, deixa eu olhar aqui, peraí. O medo da morte, medo de não conseguir perdoar já foi. O medo de crítica, mas você já respondeu. Uhum. Eu acho que só. Não, aqui só tem 3 anotada, que foi o que eu peguei antes de entrar na live. Foi o que o pessoal mandou. Show. Não, então, assim, eu acho que o medo maior é o da crítica do que as pessoas da aprovação alheia, né? O que o outro... Será Sim, que o as outro pessoas vai ver, têm vai me mais aprovar? medo do que os outros vão pensar do que medo de morrer, né? As pessoas têm medo da crise, têm medo de falar em público, é o maior medo que existe, medo de falar em público, que é sempre o medo do que os outros vão pensar, né? Então, como você não sabe o que os outros vão dizer, como eles vão se sentir, como eles vão achar, você tem medo, né? Que é aquela incerteza. Será que eu vou agradar? Será que eu vou ser bom o suficiente? Será que eu sou capaz de fazer isso? Só que esse tipo de medo que nos paralisa acaba sendo um pouco irracional, porque você nunca vai agradar todo mundo. Nunca, não existe essa possibilidade. Sempre vai ter alguém Sempre que vai não ter vai alguém. gostar. Sim, e tudo bem. Até porque é aquela situação. O outro que não vai gostar, ele não vai gostar em cima da programação dele, em cima do molde dele, em cima da vida dele, entende? É o gosto dele e tá tudo bem. Quando você fica tentando agradar todo mundo, você sofre. Porque não tem como, é uma coisa que não existe. Então, é desnecessário e é uma sofrência, né, que você não precisa estar fazendo para poder estar vivendo. Isso faz com que isso te bloqueie e você não chegue aos seus objetivos, não realize seus sonhos, simplesmente pela, às vezes, a falta, a crítica de como vai ser. Eu era muito, ainda tenho isso muito autocrítico e muito perfeccionista, porque eu queria o tempo todo agradar todo mundo. Então, eu acabava não conseguindo fazer aquilo que eu queria. E uma das coisas que eu aprendi, que mudou minha vida radicalmente, foi que você não precisa ser perfeito. Primeiro porque nada nesta vida é perfeito. Perfeito vem do latim, do significado que significa o seguinte: feito por inteiro. Sim. E tudo nessa vida está em evolução, em movimento. Então nada é perfeito. Então não adianta você querer ser perfeito, porque quando você achar que está perfeito, fizer alguma coisa, dali a 5 anos você vai olhar para trás e vai falar assim: meu Deus, que vergonha daquilo que eu fiz. E tomara que isso aconteça, porque se você não sentir vergonha, é porque você demorou demais para fazer. Sim. Entende? Você ficou ali tentando ser perfeito e aquilo, a vida passa, a coisa aconteceu e não fluiu. O que você precisa, tem uma frase que eu não gosto muito, ela está muito na internet, que ela fala assim: feito é melhor que perfeito. Eu amo essa frase, foi essa frase que me libertou. Né? Sim, então, eu não gosto dela pelo seguinte: vamos fazer um prédio, feito é melhor do que perfeito. Isso funciona para tudo? Não. Vamos fazer um prédio, vai cair.
Entende? Vai matar um monte de gente. Vamos fazer uma ponte, mais ou menos, porque feito é melhor que perfeito. Então, feito não é melhor do que perfeito. Mas bem feito é melhor do que não feito também. E feito é melhor do que não feito. Mas perfeito não existe. Então, por isso que eu não gosto dessa frase que fala de que feito é melhor que perfeito. Primeiro, porque não existe. E segundo, porque algumas coisas precisam ser o mais perfeito possível. Mas tem outras. O que essa frase quer dizer é o seguinte: não deixe de fazer porque você quer ser perfeito. Seja suficientemente bom. Sim. Faça algo suficientemente bom. Aquilo que você acha que não é bom, às vezes o suficiente para você, para o outro é espetacular. Porque o nível de mentalidade, de entendimento, de conhecimento são diferentes. Então, às vezes você fala assim, poxa, eu não vou fazer isso porque isso está mal feito, não está bom. Mas para 1 milhão de pessoas, isso é mais do que incrível. Tem uma historinha que eu acho muito legal, que fala o seguinte, tinham 2 caras, estavam pescando, e de repente surgiu um urso, do nada, e o urso já foi para cima deles, um saiu correndo e o outro ajoelhou e começou a botar a bota. Aí ele parou assim e falou, seu louco, você acha que se a bota vai fazer você correr mais do que o urso? Eu não preciso correr mais do que o urso, eu só preciso correr mais do que você. Ele correndo mais do que o cara, o urso vai pegar ele não vai se preocupar. O que isso quer dizer? Você não precisa ser o melhor do mercado, você não precisa ser a melhor do mundo, você só precisa saber um nível a mais do que o outro que não sabe nada para poder ajudá-lo, para poder vender para ele, para poder, sabe, fazer alguma coisa. Você não precisa ser o melhor em tudo, não precisa ser perfeito. Você só precisa saber um tanto a mais que você consiga ajudar outras pessoas e é suficientemente bom. E com o tempo e automaticamente você vai evoluindo e crescendo e vai agregando. Hoje online você pode montar um curso suficientemente bom e toda semana você fala, poxa, acho que podia melhorar isso aqui. Vai lá e troca um vídeo, coloca uma coisa a mais, cria um e-book suficientemente bom. Ah, não gostei desse e-book. Uma semana depois, acho que podia melhorar isso aqui. Muda e troca o link. Sabe? Ô, Luiz, e cada vez você pode ir fazendo isso. Ó, isso que você falou, quando eu falei que essa frase me libertou, porque eu era uma pessoa perfeccionista. Para mim, nada estava bom. Eu postar o que eu posto hoje no Insta? Não. Eu sempre arrumar um erro. Por Deus, eu quando vou fazer um banner, eu fico olhando, na hora eu não vejo erro nenhum. Aí eu vou lá e posto. Certo? E aí daqui, quando agora a reprogramação tá automática, eu olho, se eu ver um erro, eu excluo na hora. A pessoa eu acredito que muitas pessoas viram eu postando, daqui 2 minutos só não tava mais lá. Por quê? Porque eu não faria nem o post. Porque para mim não estaria perfeito nunca. Então, quando eu digo que a frase melhor feito do que perfeito, foi que em algum momento a Paulinha não fazia nem o imperfeito. Paulinha não fazia, porque a Paulinha é muito perfeccionista, então eu não fazia nada. E referente a isso que você está falando, em 2015 eu fiz um e-book, eu até vendi esse e-book, ele estava na Hotmart, eu acredito que algumas pessoas já viram no meu story, que se chama Pensando Bem. 2015, nós estamos em 2020, 5 anos depois. Paulinha tirou do Hotmart, não está mais lá. Hoje eu vou eu vou doar para todo mundo que me segue, vai poder abaixar, fazer o download. Porém, é aquilo que você falou. Eu acrescentei 5 páginas no e-book. Olha, fantástico, tá vendo? Imagina se você não tivesse feito nada, né? Nada. Você tá entendendo? Então, assim, eu acredito que o perfeito eu acho que é que nem você falou, o perfeito ele não existe, é tudo um treinamento. Para que você... Não, hoje eu já faço um design na minha percepção bem melhor, então eu consigo tiro de letra, eu faço rapidinho, tá? Errou aqui, já troco ali, é algo que eu demoraria. Hoje não, hoje eu faço super rápido, porque de tanto praticar, eu fiquei boa no negócio. Sim, você vai pegando o jeito, vai evoluindo, vai ficando mais rápida, vai raciocinando melhor, vai aprendendo técnicas. Uma técnica, por exemplo, acabou de fazer uma arte, não poste. Faça outra coisa, veja outra imagem, porque a sua mente ela vai criando um formato que você começa a não ver defeito mais. Eu sou desenhista e na época que eu desenhava à mão, eu via muito isso.
Aí, de repente, para parar para tomar água, na hora que eu voltava, eu via 300 defeitos. Falei, mas não estava ali, alguém mexeu aqui, não é possível. E é exatamente Aham. isso. Quando você acabar de fazer uma arte, você vai tomar água ou mexe com outra arte, depois você volta nela, verifica e aí você posta. Então você vai pegando essas técnicas, você vai aprendendo esse tipo de Sim. coisa e vai fazendo com que fique melhor, né? O casal em pedal aqui está falando que é perfeccionista. E é uma qualidade e defeito. Realmente, eu É. acho que eu também era muito assim, e para mim eu só vejo hoje como um defeito. Eu acho que a gente sempre tem que querer o melhor, mas nunca procurar a perfeição. Perfeito só Deus. O resto é cansativo, desnecessário e nos bloqueia de fazer as coisas. A gente acaba nunca Não conseguindo fazendo. fazer. Quando o perfeccionismo te faz, por exemplo, a Carla do Casal em Pedal, ela é uma pessoa que pega e desenvolve e ela faz mesmo. Show! E ela quer sempre fazer o melhor da melhor forma. Fantástico. Agora, como no meu caso, que eu era perfeccionista e aí eu não agia, é péssimo. Porque é Eu era isso, né? Isso te faz sofrer demais. E eu ficava revoltadíssimo comigo mesmo. Por que que eu não fazia as coisas? E são só paradigmas, são só crenças. Por algum motivo, em algum momento da minha vida, eu fui criticado, por exemplo, pela minha mãe, que criticou, que achou que não era legal aquilo. Então, eu falei assim, se eu não fizer nada, eu não recebo crítica, então eu não faço. E aí a vida Uhum. não anda, a vida não acontece, né? Então não tem como. E as coisas a gente vai aprendendo é com treino mesmo, né, Luísa? Vai, aos poucos você Sim, vai treinando, daqui a pouco, é que nem eu falei. Hoje eu consigo olhar diferente de quando eu comecei, porque quando eu comecei, é igual a Carla falou, defeito, que a gente vai encontrar todos os lados. Todos os lados. sim. E aí ó, eu tento virar a minha visão ótica para encontrar qualidade, porque senão eu não sai, gente, não adianta, não vai sair, porque você vai ficar olhando, não tá feito, não tá perfeito, e não sai daquilo, O entendeu? meu é 7, ô Marilac. Eu sou 7. Quando tem desequilíbrio, a gente acaba indo exatamente para esse um aí, né? Eu, muitas vezes, para fazer shows, por exemplo, num teatro maravilhoso que tem aqui na minha cidade, para fazer shows, demorei muito a fazer um show, porque eu queria fazer o show, o espetáculo perfeito, sabe? E não precisava ser perfeito, só precisava ser suficientemente bom, porque para as pessoas que estão vendo, elas nem sabem o que eu vou fazer. Então ela não sabe qual é o erro que teve. Hoje eu já consigo relaxar, fazer o meu show e já consigo também não me expressar quando erro alguma coisa. Por quê? Porque ninguém sabe o que está aqui. Ninguém Só sabe o que eu você. criei para eles. Se não acontece alguma coisa no show e eu ficar quieto, ninguém vai saber que não aconteceu, a não ser que eu conte. É Então, verdade. isso faz com que a gente sofra menos, faz com que a gente faça menos. A gente está falando aqui sobre enneagrama, sobre a questão, eu sou 7. E eu sou o tipo de pessoa que, se eu tiver desequilibrado, a minha vocação sempre é a gula. É de querer fazer 300 milhões de coisas e no final nunca finalizar nada. Sabe? Exatamente por causa desse perfeccionismo. Eu fico querendo pegar um monte de coisa, porque a minha mente, eu sou muito mental, a minha mente funciona muito, eu acabo pegando um monte de coisa e acabo não finalizando. Hoje eu consigo dominar isso um pouco, fazer menos coisas, ainda desejo fazer tudo ao mesmo tempo, quero fazer menos coisas para que eu finalize isso, agora eu passo para a próxima coisa. Porque a minha tendência, a minha personalidade acaba pedindo o tempo todo um monte de coisa. Para você ter uma noção, a minha aba no Firefox, no Windows Explorer, tem às vezes 60 abas abertas ao mesmo tempo. Eu trabalho com trocentas abas, isso é Ô Luiz, desesperador. o meu filho hoje, ele veio aqui, né? Exatamente, Maria. Ele fala assim, mãe, como que a senhora consegue abrir tudo isso de aba? Porque eu vou aqui, aí eu vou lá, daqui a pouco eu vou caçar não sei o que lá, e eu deixo tudo aberto. Aí eu tenho que sair. E quando eu vou fechar, Luiz, é verdade. Então nós somos iguaizinhos, porque é um monte de aba. E YouTube, eu tô ouvindo uma música no YouTube. Aí eu Você quero. fica com pena de fechar, fala, não, eu vou precisar disso. Você pensa assim, não, eu vou precisar Luiz, disso uma hora, né?
Luiz, eu sou assim. E aí eu falo assim, aí sabe o que que eu faço? Quando eu fico com essa dúvida aí que você tá falando, eu vou lá na estrelinha e salvo, concluo. Sabe, não tem a Aham. estrelinha onde você guarda? Sei, sei. Aí eu vou lá e concluo. Aí quando você vai ver nos favoritos, Tem um tem um milhão de coisas. Você já monte nem de coisa. sabe mais, já não lembro mais. Eu acho Aí eu que falo, aqui o mas por meu que que eu computador, precisava disso mesmo? ele tem um pensamento próprio, porque eu começo a salvar. De repente, deixa eu ver quantas que eu tenho agora. Porque aconteceu exatamente isso. Deu um pau, aquela. Hoje eu devo estar com umas 13 abas abertas só. É muito pouco para mim, é muito pouco. Deixa eu Só que o contar que que aqui. acontece? De repente, parece que chega Continua. tanta aba que o negócio trava e aí some tudo. Eu perco tudo que estava aberto. Aí, não, a primeira vez meu Deus, eu ia precisar daquilo tudo e tal. Na verdade, eu ia precisar de nada, que eu nem lembrava o que tinha lá. Já devia estar lá um mês, eu não usava. Travou, começou do zero, lotou tudo de novo. Aí eu comecei a relaxar com isso. Comecei a analisar esse tipo de comportamento que eu tenho, por que eu tenho esse tipo de comportamento, ou seja, saio da minha personalidade, saio da minha mente e vejo por que ela está trabalhando, porque senão eu me envolvo na minha mente e sofro o tempo todo, porque eu estou me envolvendo como se eu Luiz, fosse a minha própria mente. você sabe que esses dias, acho que tem umas 2 semanas, eu tenho um problema de déficit de atenção. Descobri porque um amigo meu falou, Paula, você tem déficit de atenção. Falei, o que que é isso? Aí Será? eu fui pesquisar o que que era, porque eu sou assim. E pior que o cara tava certo, eu tenho mesmo. Luiz, por Deus, eu fiz todos os testes que você imaginar que tinha no YouTube. Graças a Todos Deus, eles deram? não era grave. Falei, não, gente, eu preciso estudar o que que é isso. E comecei a estudar e coloquei tinha umas tarefas que tinha para fazer, porque eu não quero ver é ruim, que é o quê? E é verdade, eu tenho, e não sei se você tem. Eu abro o YouTube, aí eu tô lá vendo, estudando, aí daqui a pouco eu vou lá na cozinha pegar um copo d'água. Quando eu volto, de vez em eu voltar na onde eu tava, eu vou lá no Hotmart, por exemplo. Vou lá no Hotmart e aí já Aham, aham. esqueci do que eu tava fazendo. É bem Aí ele falou assim, possível que você seja 7 no Eneagrama também, tá? Por causa dessa quantidade de coisa. Eu fui diagnosticado, quando eu era criança, com déficit de atenção, porque eu não prestava atenção. Na verdade, hoje, eu já li mais de 100 livros. E eu nunca tinha estudado na minha vida, até 5 anos atrás, nunca tinha lido um livro inteiro, tá? Sempre começava, não terminava e aquela coisa acontecia. Eu não sabia como estudar, eu não sabia como aprender. E hoje percebo mais do que certeza aham, que cada um tem a sua forma de aprender, cada um tem a sua forma de prestar atenção, sim, cada um tem a sua forma de ser educado. Só que na escola, por exemplo, onde normalmente a gente é diagnosticado, as crianças são diagnosticadas, eles não têm uma forma de ensinar. É um professor que às vezes é mais visual, ensinando para uma pessoa mais auditiva, que o outro é mais sinestésico. Eu sou muito sinestésico e sou muito auditivo e sou um pouco menos visual. Então, nesta ordem. Então, dependendo do que eu esteja fazendo, por exemplo, eu quero ler. Então, se eu sou muito auditivo e sinestésico, o que eu faço? Eu meto um fone na minha orelha, coloco o audiobook do livro e pego as folhas e leio. Nada me tira atenção. vou fazer isso. Atenção plena. Por quê? Porque eu eliminei dos meus sentidos, dois dos meus sentidos. Então, no caso ali, três, né? Porque eu estou olhando também para ler. Então, eu estou lendo, estou sentindo o livro e estou ouvindo o que o cara está lendo exatamente o que eu estou lendo. Então, eu leio o que eu estou ouvindo junto com ele e é atenção plena. O que acontecia antes? Antes, o professor falava, eu estava ali ouvindo, estava mexendo no lápis, estava mexendo em alguma coisa, algum barulho lá fora me chamava atenção, ou se eu estivesse dentro de casa, o barulhinho do passarinho, eu sou muito musical, então qualquer som para mim é música, né? Então isso vai me chamando atenção. E como eu sou 7, eu quero captar tudo ao mesmo tempo, eu fico nesse desespero. Quando a gente entende o que a gente é e como a gente é, você tem que descobrir formas de como você funciona. Por exemplo, uma agenda para mim de fazer 300 coisas no dia é melhor não fazer, porque eu não vou fazer nada, É igual sabe? eu. Agora, se eu sentar e focar numa coisa, por exemplo, eu tenho que fazer 7 posts para a internet por semana, um por dia. Eu sento num dia e faço 7 posts.
Igual Porque se eu. eu for fazer um todos os dias, então eu faço um hoje, aí daqui a pouco eu faço outra coisa, daqui a pouco eu faço outra coisa, daqui a pouco eu tenho 300 coisas e não fiz nada. Então eu foco, desenvolvo a minha semana naquele dia, no outro dia eu desenvolvo uma outra coisa totalmente, já finalizo logo, porque eu fico louco para ter outra coisa, porque o 7 ele cansa, ele enjoa, sabe? Ele enjoa das coisas Tô rápido. assim Então também. você foca naquilo, elimina e pum, pula para outra. Faz o teste do Enneagrama, vai ser muito legal. Onde No que faz Instituto esse você teste, tem. ô Agora, Luiz? Marilac, fala para nós aí quando que tem agora, hein? Com essa quarentena maluca. O Instituto você tem um curso Ah, eu vou de fazer. Enneagrama fantástico lá. Porque eu sou do jeitinho que você tá falando. É assim, ó, eu pego 7 posts para fazer. Eu faço que nem. Hoje eu só editei vídeo. Então hoje o meu dia foi Uhum. só para edição de vídeo. E eu me perco. Quando eu falo que eu me perco, não é no sentido de se perder, não. Eu não vejo a hora passar. Entendeu? Eu Uhum. vou, quando eu vou ver, nossa, e eu tô ali editando o vídeo. E eu não vejo a hora de terminar, porque eu tenho. E detalhe, quando eu termino, gente, é uma felicidade que vocês não têm noção. Muito bom, né? Feliz que eu consegui, terminei. E eu Até sou bem porque assim. normalmente o set não termina nada. Então, quando termina, é extasiante, assim, é E muito aí eu bom. fico muito feliz mesmo por quando eu finalizo. Mas é aquilo, eu tenho que focar numa coisa só para fazer. Então, por exemplo, eu vou, que nem, eu sempre ponho na minha agenda 5 desafios. Eu chamo de 5 desafios. Então, eu faço o primeiro, o segundo, o terceiro. Só que esses 5 desafios é algo que dá para mim fazer, não é nada algo que tem que fazer. Então, por exemplo, tem que fazer 7 posts. Aí eu preciso dar uma olhada lá no Hotmart para ver como que tá o fechamento lá. É uma coisa pequena. Mas quando Uhum. é para produzir, é aquilo que você falou. Se eu sento para fazer, eu vou fazer naquele dia. Que nem eu Sim, tenho um post a semana toda do Instagram pronto. Até terça-feira. Eu vou começar a fazer post exatamente. novo na terça, de manhã, que eu E começo a fazer para a isso é um semana. jeito inteligente de saber como lidar consigo mesmo. Porque se você for lidar como todo mundo lida, você sempre vai sofrer e você vai achar que você que está errado. Entende? Você só tem um jeito diferente de outras pessoas. Só que numa escola, por exemplo, trata todo mundo como se fosse igual. Isso é o maior erro, vamos dizer assim, se é que existe erro de alguma coisa, mas o maior erro da escola é achar que todo mundo é igualzinho. Só que cada um tem uma Uhum. personalidade, cada um tem um jeito, cada um entende de uma forma diferente e trabalha e aprende de uma forma diferente. Quando você se compreende, quando você se estuda, entende a sua personalidade, entende como você foi formado, como é a sua forma de agir, a sua vida faz assim, ó, puff, você começa a fluir porque agora você Pois sabe é. agir da melhor forma possível para você, não da melhor forma para o que os outros acham, como os outros acham que tem que ser. Não, mas você não pode fazer isso porque assim é errado. Tá? Faz o seu, eu faço o meu, eu faço da minha forma. Sim. Então essa questão, por exemplo, de pegar a agenda, e eu faço a minha agenda por semana, não só por dia, Eu sabe? faço por Eu tenho dia, que tipo, de fazer, hoje para amanhã. eu tenho que fazer, por exemplo, eu pego as minhas funções do dia, mas eu tenho a minha função na semanal. Então, por exemplo, eu tenho que fazer tantos posts, igual eu te falei. Então eu pego tudo num dia e já faço eles no dia, na hora que eu quiser. E não específico. Olha, 9h30 tem que fazer isso. Aí 9h40 eu já vou fazer outra coisa. 9h50 e uma coisa vem bolando a outra, eu emendo com outra coisa e vou pegando. Se eu pegar coisa demais, eu entro no desequilíbrio da minha personalidade, que é a gula, de querer tudo, de querer muita informação. E eu amo estudar, então eu acabo querendo estudar tudo. Eu leio 3 livros ao mesmo tempo, sem problema nenhum. Coisas totalmente distintas, alguns parecidos, tanto faz. Eu leio 3 livros de coisas que não tem nada a ver com uma coisa com a outra ao mesmo tempo. Estou lendo um, depois eu paro, leio o outro, leio o outro, e tudo se conecta. Mas se eu não me policiar, não me vigiar, eu acabo me perdendo de tanta informação que eu quero adquirir e quero estudar e quero postar sobre todas as áreas da vida ao mesmo tempo, falar sobre isso, quero falar sobre aquilo. Aqui no nosso assunto, por exemplo, que a gente começou com o tema de medo, já falamos sobre umas 30 coisas. Ô Luiz, esse negócio que você está falando de leitura, eu começava a ler um livro, e aí eu falo que me dava comichão, né? Porque assim, eu estava lendo um livro e minha mente ia parar em outro lugar. Aí eu Ah, voltava.
no livro. Aí eu falei, não, gente, não tá certo isso não. Não, Paulinha, tá errado isso. Aí eu peguei e falei uma coisa, amanhã, olha a minha mente, vou levantar. Eu levanto cedo, vou levantar às 4h59. Nossa Senhora. Vou fazer o meu café, vou sentar no sofá. Ninguém acreditou aqui em casa que eu ia fazer isso, mas eu fiz, cumpri. Falei assim, ou eu domino a minha mente e o relógio, ou a minha mente vai me dominar e eu vou perder tempo, porque o relógio vai fazer eu acordar às 9. Acordei cedo, eu lembro. Eu li o livro inteirinho, inteirinho. E aí eu faço assim. Agora, aquela dica que você deu sobre o audiobook é legal, eu vou fazer. Porque eu acabo Se indo caso para o você não audiobook. tiver o audiobook, coloca o fone da mesma forma com uma música sem voz, só instrumental, aquelas músicas de mantra, música de Aham. relaxamento, sabe? Coloca porque o set, que normalmente o auditivo atrapalha muito, porque o som faz você pensar sobre 1 milhão de coisas, entende? Então você vai estar segurando o livro, vai estar com o áudio, vai estar olhando para a letra. Quando a gente lê, quando a gente começa a ler, começa um processo de leitura. Você está lendo, está lendo, está lendo, está lendo, está lendo, tá lendo, e de repente vem uma palavra que te chama atenção. Então vamos supor, dinheiro. Não sei o que, para ganhar muito dinheiro. E sua mente faz assim, vai lá no dinheiro. Você continua lendo, mas sua mente está lá no dinheiro, você ganhando dinheiro, fazendo dinheiro, ou perdendo dinheiro, não sei o que. Você já está lá na metade da folha, não leu nada, porque você não lembra, porque a gente não consegue pensar em duas coisas ao mesmo tempo, e aí a tua mente está ali. De repente você volta, a sua mente cria um processo de junção naquilo, como se tivesse entendido, e você continua lendo. Por isso que é tão importante, principalmente para o set, mas para todo mundo, ler 2, 3 vezes. Porque quando você lê a primeira vez, você vê uma coisa. Quando você lê uma segunda vez, além de você ter lido aquilo que não estava ali, porque na verdade você começou a ler, então você cortou vários pedaços, porque sua mente vai e volta, além de você ter visto uma coisa que não estava ali, você agora vê uma coisa que não tinha em você, com a primeira informação da primeira leitura. Entende? Você é outra pessoa, então você está vendo com uma outra visão, porque agora você tem um novo molde da informação que foi adquirida. Quando você lê a segunda vez, agora você vê de uma outra forma, e isso é fantástico. Bernadette, bem-vinda, boa noite. É verdade, Luiz, isso que você falou, você tem razão. E sempre eu ia, igual você falou, eu lembro que eu estava lendo um livro, a minha mente foi longe. E eu continuava lendo, minha mente continuou lá onde eu estava. E ficou lá. Aí depois, sabe o que aconteceu? Eu tive que voltar na página para ler de novo. Acho que eu li a página umas 2 vezes. É. Gente, é Isso acontece sensacional. muito. Uma outra dica para quem é muito assim, quando você está lendo, quando você está vendo um vídeo no YouTube, por exemplo, ou no Hotmart, você comprou um curso, aí você tem que estudar sobre aquilo. E você começa a ler, de repente você se perde, aí você fala assim, gente, a pessoa falou, falou e eu não vi nada. Uma forma fantástica de você prestar muita atenção é acelerar a velocidade do vídeo em 1,5, 2, 1,75 ou 2. Eu vejo em 2 porque eu já acostumei, mas é o máximo de velocidade. Mas 1,5 às vezes é fantástica. O Giba. Grande Giba, maravilha te ver aqui, que saudade, querido. Um beijão para você. Apareça sempre. Quando você acelera, funciona o seguinte, imagina que você está dirigindo um carro a 60 km por hora. A 60 km por hora você consegue conversar com o carona, olhar para fora, pegar no telefone, sabe? Não que deva, mas você consegue fazer isso. Agora, se você está a 120 km por hora, ou você presta atenção ou já era. Então acontece isso quando estivesse no vídeo. Quando você acelera a velocidade que a pessoa está falando rapidão, você tem que focar. E aí o seu foco acontece. Vou fazer Você isso. presta atenção exatamente no que está dizendo. Vou E fazer nada te isso, porque eu tira também atenção. volto o vídeo várias vezes. Então, usa fone, que é uma coisa muito boa, para o vídeo também, e acelera a velocidade, porque não tem como. Se você não prestar atenção, você não vai entender nada, porque Sim. passa muito rápido. Então, isso é uma forma que eu uso para estudar muito. Então, além de acelerar o processo de aprendizado, porque você aprende muito mais, você presta muito mais atenção e fica muito mais concentrado, né? Tudo ao mesmo tempo, imagina. Que delícia. Você acelera aquilo porque dá para estudar mais coisa, né? A gula que eu quero estudar mais. E dá um desespero, tipo, eu não vou dar conta de estudar tudo que eu quero nessa vida, né? Porque a quantidade de livro que eu já li
cursos que eu já fiz, que eu faço o tempo todo, vídeos que eu vejo. E não dá tempo, cara. Não Então, dá, assim, a o gente tem que tempo ter muito passa. foco mesmo. E eu sou igualzinha a você. Eu tenho uma sede para estudar, para entender. Ah, eu preciso entender como funciona isso, e aí eu quero saber, e aí eu procuro. E é engraçado que é uma sede, é uma busca constante, que enquanto você não encontra o que você quer, você fica ali, né? E aí você vai ver a hora, ó, passou, e você. E eu sou assim também. Principalmente sábado e É, domingo. Sábado e domingo, você pensa que televisão eu não vejo. Mas que estudar, bom. YouTube, ou alguma coisa que me chame a atenção, que fala sobre empreendedorismo, inteligência emocional, qualquer coisa sobre esses assuntos, mente, como o poder da mente, tudo que você imaginar para melhorar Aham. aqui, eu faço, eu leio, e é algo assim que eu tenho um prazer, Luiz, de ficar ali, sabe? E era algo que eu não gostava até um tempo atrás, eu não gostava, mas hoje não. E é Aham. engraçado que é algo que você não gostava de fazer, hoje você é o que você mais faz. É a força do hábito. Muitas das vezes a gente acha que porque não gosta daquilo é algo definitivo e pronto, sabe? Uhum, É algo que bloqueia, porque a pior coisa que você pode fazer consigo mesmo é se rotular. Eu sou isso, eu não gosto disso, eu só gosto daquilo. Quando você se rotula, você se limita. Porque quando você sim, diz que gosta de algo, você está dizendo, eu não gosto de todo o resto, que é contrário a isso, sabe? Você não abre a sua mente para poder receber outras informações. Eu odiava estudar. Eu passo 10 horas estudando, no eu mínimo, por também. dia, hoje. Sabe? Eu odiava estudar. Por quê? Eu descobri que, na verdade, eu não sabia estudar. Não é que eu não gostava, eu não sabia, eu não entendia como captar, eu não conseguia prestar atenção, eu dormia lendo as coisas, sabe? Primeiro porque eu estudava coisas que eu não queria, que não me interessava, eu não tinha um propósito de vida, eu não tinha uma missão para ser seguida, eu não tinha nada, eu não sabia nada. Só que quando a gente não sabe nada, é aí que a gente acha que sabe tudo, né? É E aí verdade. você quer fazer aquilo e fala, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Você começa a se rotular e ficando pequenininho, cheio de rótulos em volta da tua cara, dizendo o que você é, o que você não é, sendo que você é o que você quiser. Você pode É ser verdade. e fazer o que você quiser, né? É Também verdade. gosto muito de ver vídeos sobre a mente. Fantásticos, né? Já é a melhor Muito coisa para bom. fazer. A televisão ela é excelente para uma coisa, para o nosso tema de hoje, para ter medo. Quer ter Exatamente. medo? Assiste televisão. Assiste canal aberto, Rede Globo, SBT, qualquer coisa que seja. Assiste televisão e você vai ter pânico de sair de casa. Ou por causa do corona, ou por causa do tsunami, ou porque o país rouba. Ou seja, Ou os assaltos, né? Da vida. se você fica modelando a sua mente com esse tipo de informação. Como é que a gente cria um paradigma? Através de repetição, choque emocional. Então, quando você vê todos os dias, e o que passa na televisão? Todo dia é a mesma coisa. Se você vê a Mesma coisa. televisão todo dia é a mesma coisa, é exatamente aquilo que vai ser o molde dos seus paradigmas. E você vai ver o mundo através dessa informação, deste molde. A vida é Verdade. difícil, tem que trabalhar muito, as pessoas estão desempregadas, então eu tenho que agradecer por eu ter um emprego, sabe? Ao invés de você pensar em abundância, que é uma lei universal, é uma lei do universo, tudo no universo é abundante. Não existe escassez em absolutamente Também tem nada, nada. sabe? A escassez é uma criação mental e uma má divisão do ser humano. No universo não Verdade. existe escassez. Tudo no universo é sempre múltiplos e múltiplos e múltiplos e infinito, sabe? Se você pegar uma semente de uma planta, de uma fruta, e plantar e fizer o que precisa ser feito, né? Óbvio, tem que ter ação, né? Para ter reação. E plantar vai dar uma árvore que vai dar infinitamente frutos, que vão dar infinitamente sementes, que vão gerar infinitamente árvores, que vão gerar infinitamente frutos, que vão gerar, entendeu, né? Tudo no Ô, universo é Luiz, assim. tem um aí que dá muito fruto e muita semente, que é o milho, né? 100 por um. E esse 100 por um que tá na Bíblia tá para todo mundo, né? Só Mas não o pode ser pessoal milho costuma engolir, comer transgênico. a semente toda. Não quer, ninguém quer plantar, fica com medo, aí engole. Exatamente. Muitas das vezes, às vezes a falta do dinheiro, na minha vida mesmo, foi exatamente isso. Eu não tinha esse controle financeiro
E ao invés de eu pegar parte daquilo que eu ganhava e plantar para gerar mais frutos, eu comia a fruta toda, com caroço e tudo. Então, Luiz, aquilo não tinha como plantar para gerar fontes ativas. ó, deixa eu te falar. O Instagram tá avisando que nós temos 8 segundos. Nossa, então acabou. Acabou. Vai